Ele era um perdedor solitário, mas uma assassina mortal se torna sua empregada e se apaixona por ele. Ryo era apenas um cara comum, aproveitando as férias de verão sozinho em casa, já que seus pais haviam partido para a segunda lua de mel. Ele passava o dia todo no quarto, suspirando por waifus 2D e transformando a casa em um lixão. Uma manhã, enquanto dormia, alguém tocou a campainha. Ao atender a porta, a câmera de segurança mostrava uma garota bonita pedindo um emprego como empregada doméstica. Sem saber o que fazer, Ryo a convidou para entrar e perguntou se ela tinha alguma experiência de trabalho. A garota contou que costumava ser uma assassina e matava pessoas desleais ao seu mestre. Ryo entrou em pânico, mas ela explicou que seu mestre a havia indicado para servir a ele. Ele pediu que ela confirmasse que estava brincando, mas ela não estava, o que o deixou ainda mais nervoso. Ele perguntou se havia alguma conexão entre ele e o mestre dela. E a empregada assassina revelou que a avó de Ryo conhecia o motorista do primo de 3º grau do filho do mestre. Ryo disse que isso os tornava praticamente estranhos, mas percebeu que a interrompeu no meio da frase e temeu que ela ficasse irritada. Ele rapidamente mudou de assunto e perguntou em que tipo de assassinato ela era especializada. Para demonstrar, ela o levou ao quintal e arremessou facas em uma árvore, criando uma linha vertical perfeita. Ryo ficou apavorado e disse que não tinha ninguém que quisesse assassinar, sugerindo que ela voltasse para o mestre. A garota pareceu desapontada, mas aceitou a decisão e pediu desculpas por incomodá-lo. Quando ela foi embora, Ryo suspirou aliviado, mas percebeu que ela tinha esquecido algo. Ele correu atrás dela para entregar um sino que ela havia deixado para trás. No cruzamento, um caminhão quase atropelou Ryo, mas a empregada saltou e o salvou, o que a deixou estranhamente constrangida. Ryo, impressionado, mudou de ideia e pediu que ela fizesse um teste para demonstrar suas habilidades. Em casa, a empregada começou a ensinar Ryo sobre o uso de facas, mas ele disse que só queria que ela limpasse a casa. Apontando para as sacolas espalhadas, ela perguntou quantos daqueles sacos tinham corpos dentro. Ryo entrou em pânico, tentando explicar que não tinha nada a ver com o trabalho dela. Ele queria ajudá-la, já que ela havia salvado sua vida, e perguntou se ela poderia ser uma boa dona de casa. Apesar de tentar, ela quebrou o esfregão, derramou água e acabou com um balde na cabeça. Ansiosa, pediu desculpas e tentou limpar o caos, mas escorregou no chão molhado. Antes que Ryo pudesse ajudá-la, ela demonstrou suas habilidades acrobáticas e pousou perfeitamente até o balde cair na cabeça dela de novo. Ele perguntou se ela sempre era desajeitada assim, deixando-a abatida. Ela confessou que não sabia fazer nada além de matar, mas Ryo a tranquilizou, dizendo que ela poderia aprender coisas novas. Eles limparam a casa juntos, e Ryo começou a sentir fome. Descobriu que sua nova empregada não sabia cozinhar, então decidiu ajudá-la. Ela cortou repolho em segundos com suas habilidades com facas, mas não sabia o que eram costeletas de porco. Ela explicou que nunca se importou com o sabor da comida, vendo-o apenas como uma necessidade nutricional. Ryo levou isso a sério e começou a fazer propaganda das costeletas de porco da loja local. Quando ela provou o prato com um molho cheio de glutamato monossódico, ficou maravilhada. Mais tarde naquela noite, Ryo acordou chorando de um pesadelo recorrente sobre sua mãe o abandonando. Sentindo fome, foi até a cozinha, mas ficou chocado ao encontrar alguém lá. Temendo que a empregada estivesse tentando matá-lo, ele olhou nervosamente pela porta e a viu com uma mancha vermelha no rosto. Ao perceber que era apenas molho, ele se acalmou. A empregada se desculpou, mas Ryo disse que entendia a fome noturna. Eles prepararam uma refeição juntos e conversaram. A empregada revelou que tinha ouvido Ryo chorando e chamando pela mãe enquanto dormia. Embaraçado, ele mudou de assunto, e ela contou sobre um sonho em que uma garrafa gigante de molho falava com ela, mas desapareceu quando ela tentou lamber. Ryo ficou perplexo, mas sentiu que aquela era uma experiência nova para ela, porque, até agora, todos os seus sonhos eram sobre matar ou ser morta. Por isso, ela se sente triste que Redo tenha tido um pesadelo e não sabe como confortá-lo. Redo diz que não foi nada demais, pois desde que sua mãe deixou a família, ele frequentemente sonha com ela indo embora. Ele diz que na infância, sempre que tinha pesadelos, ele dormia no colo de sua mãe, e a criada imediatamente oferecia suas coxas grossas para servir de travesseiro. Ryo fica assustado e diz que Queflin não é mais uma criança e entende que não pode descansar no colo de qualquer pessoa. Isso, de repente, faz com que a criada se sinta vazia e inútil. Ela começa a se sentir fria quando, de repente, Ryo coloca a cabeça em seu colo, a criada começa a se sentir aquecida e diz para ele dormir em seu colo o quanto quiser. No dia seguinte, a criada começa a cortar o lixo para compactá-lo e Redo fica impressionado. Ao sair para jogar o lixo fora, ele encontra um filhote de cachorro deixado à sua porta por alguém para que ele cuidasse dele. Redo fica irritado, perguntando se sua casa é algum tipo de orfanato para abrigar animais de rua de todas as espécies. Quando a criada encontra uma nota na caixa, ela lê que o dono do cachorro comprou achando que seria uma raça pequena, mas na verdade é de uma raça maior, e ele não tinha dinheiro ou tempo para cuidar de um. Então, deixou o filhote na frente da casa mais rica do bairro, esperando que a pessoa que encontrasse o cachorro o criasse.
Redo fica frustrado, mas decide adotar o cachorro, pois ele não sobreviveria ao calor do verão lá fora. As palavras dele lembram a criada de um trauma profundo, e ela diz a ele que salvar uma vida sem consideração nem sempre é o melhor a se fazer, e que aqueles que são abandonados pelos outros devem se tornar mais fortes para sobreviver por conta própria. Redo simplesmente responde que não fica muito filosófico com esse tipo de coisa. Ele pega o filhote nos braços e pergunta à criada se foi por simpatia ou apenas pelo instinto de salvar a vida de alguém que ela o salvou ontem. Ele diz que é o instinto humano salvar quem pode, e então leva o filhote para dentro. Redo acha o cachorro bem fofo e peludo e pergunta à criada se ela quer segurar Lu também. Ela diz que vai passar e se afasta enquanto Redo leva o filhote até ela. Redo pergunta se ela tem medo de cachorros e ela fica sem graça e afirma, dizendo que tem um pouco de medo deles. No entanto, ela acrescenta que, se Redo ordenar que ela segure o filhote e brinque com ele, ela obedecerá ao comando, apesar de seu medo. Redo diz que ela não precisa se forçar e então pergunta por que ela tem medo de cachorros. A criada lhe conta que, quando seu mestre a treinava, ele a deixou na floresta com cachorros selvagens, e isso lhe causou traumas para durar a vida inteira. Redo diz que isso é um problema sério, porque ele planeja manter o filhote na casa por enquanto e estava esperando que a criada ajudasse. Suas palavras a afetam profundamente, e para se tornar útil ao seu novo mestre, ela decide superar seu medo e pergunta se pode segurar o cachorro. Redo deixa ela segurar o filhote e a criada começa a vibrar como um celular antigo Nokia. Ele pergunta o que exatamente ela tem medo, e ela diz que ele tem garras afiadas e presas, mas Redo diz que o cachorro parece bem fofo e inocente. De repente, o filhote começa a morder o dedo da criada e ela entra em pânico, quase jogando o cachorro pela janela. Felizmente, Redo a impede e tira o cachorro dela, enquanto a criada respira fundo no chão. O cachorro começa a morder os dedos de Redo também e ele percebe que seus dentes estão coçando. Então, ele o leva até uma pet shop próxima para fazer um check-up e comprar alguns itens necessários. Ao voltarem para casa mais tarde, Redo agradece a criada por ajudá-lo com as compras. Ela de repente responde que nunca viu alguém tão gentil quanto ele, porque as ordens que ele dá a ela são algo com o qual ela não está acostumada. Seu trabalho anterior era matar pessoas, e o fracasso não era uma opção. No entanto, Redo a tratou com gentileza, mesmo depois de ela ter feito quase tudo errado. Ela pergunta o que pode fazer para ser mais útil a ele e se realmente pertence a ele. Antes que Redo possa responder, o filhote começa a correr para longe, mas ele o agarra e então diz à criada que ela deve ter querido parar de ser uma assassina e viver como uma garota normal. Ele diz que essa é a chance dela, então ela não deve pensar muito sobre isso. A criada de repente percebe que durante todo o tempo em que trabalhou como assassina, nunca realmente pensou em desistir desse trabalho. Matar os outros era a única razão para sua existência, e ela achava que seria inútil se parasse de fazer isso. De repente, Redo diz a ela para olhar o maravilhoso pôr do sol e ela vai até ele pensando que se ficar com ele, pode ser capaz de aprender e entender mais sobre o que realmente quer. Redo então lhe diz que quando ela chegou à sua casa, ele estava com muito medo, porque nunca tinha visto assassinos de verdade. No entanto, depois de conhecer, ele percebeu que ela era uma boa pessoa no fundo. Ouvir isso faz com que a assassina se lembre do tempo em que era uma garota normal e seus pais a elogiavam. De repente, ela pergunta a Edo o que pode fazer para se tornar uma garota normal novamente, e o primeiro conselho que ele lhe dá é sobre seus fracassos. Ele diz que, como tudo que ele pede para ela fazer é novo para ela, é normal que ela fracasse, então ela não deve deixar esses fracassos a sobrecarregarem. Mais tarde, a empregada começa a preparar o jantar e corta o repolho como uma pessoa normal. Ela percebe que fazer as coisas de forma simples é muito mais fácil e não exige tanta concentração. Enquanto pensa no jantar, um cachorrinho se aproxima e começa a esfregar-se na perna dela. A empregada se assusta, aponta a faca para o cachorro, achando que ele estava tentando atacá-la por trás. No entanto, ao vê-lo tremer e cair, ela percebe que ele estava apenas com fome. Ela alimenta o cachorro e tenta tocar Lu para superar seu medo, mas Ryu entra na sala de repente e a surpreende. Ele fica impressionado por ela ter alimentado o cão e a agradece. Ele começa a acariciar o cachorrinho, que tem pelos bem fofos, e decide chamá-lo de Machai. Todos gostam do nome, e Ryu, animado sem motivo, elogia a empregada, dizendo que ela está melhorando em seu trabalho. Ela fica emocionada com o reconhecimento e se oferece para cuidar do cachorro caso ele esteja ocupado. Ryu, preocupado com a fobia dela, ouve quando ela diz que quer se tornar normal e superar seu medo. Ele fica impressionado com a determinação dela e a orienta enquanto ela acaricia Machai e o segura nos braços. Ela faz carinho na barriga do cãozinho e percebe que seu medo era irracional. Depois disso, eles se sentam para jantar e a empregada se apaixona novamente pelo molho.
ela termina o prato rapidamente, e quando Ryu pergunta se ela quer uma segunda porção, ela hesita, dizendo que não deveria incomodar seu mestre com essas coisas, mas seu corpo reage de forma contrária. Estendendo o prato, Ryu diz pra ela parar de hesitar tanto e pedir o que quiser sem medo. Aproveitando a oportunidade, a empregada pede que ele lhe dê um nome. Ryu começa a fazer algumas perguntas para escolher um bom nome. Quando ele pergunta sobre o aniversário dela, ela responde que só sabe que nevava muito no dia. Ryu decide chamá-la de Yuki, que significa neve. Porém, isso traz lembranças traumáticas para ela, já que seu antigo mestre também a chamava de Yuki, pois dizia que ela era fria como a neve. Ela odiava esse nome, mas, ao ouvir Ryu falar sobre o quanto ama neve e inverno, ela aceita. Ela sorri, agradece por dar a ela um nome e começa a repeti-lo de forma boba, como um Pokémon. No dia seguinte, enquanto Yuki brinca com Machai, Ryu aparece com uma pistola de piercing, planejando fazer um furo na orelha para impressionar os amigos. Ele admite que não tem coragem de fazer isso sozinho e pede que Yuki o ajude. Ela aceita a tarefa, mas ao se preparar para furar a orelha dele, hesita e começa a tremer. Yuki pergunta a Ryu se isso é uma punição por algo que ela fez. Ela diz que tem medo de machucá-lo e Ryu, confuso, pergunta se ela não costumava machucar pessoas de forma muito pior. De repente, a campanha toca e Yuki vai atender. Do lado de fora, Rico, a irmã mais nova de Ryu, está esperando ansiosamente, pois ele havia mandado uma mensagem dizendo que tinha adotado um cachorro. Ao entrar na casa, ela fica surpresa com quão limpa está a casa e ainda mais surpresa ao ver uma empregada bonita. Ela começa a puxar as bochechas de Ryu, perguntando por que ele não contou nada antes. Ele responde que não quis preocupar a mãe e que o pai apenas deu sua aprovação sem se importar muito. As duas se apresentam e Rico comenta que Yuki tem um nome bonito. Yuki agradece e explica que Ryu deu o nome porque ela era uma assassina que não tinha um nome fixo. Ryu tenta interromper ela, mas já era tarde. Rico congela ao ouvir isso, mas em vez de ter medo, fica impressionada por Yuki ser bonita e forte. Ela pede um autógrafo, mas se decepciona ao descobrir que a caligrafia de Yuki é desajeitada e infantil. Yuki fica preocupada com a reação de Rico e Ryu e explica que não é boa em escrever, mas consegue falar 12 idiomas fluentemente. Rico fica ainda mais impressionada e decide fazer seu projeto de férias sobre Yuki. Ela pede que Yuki mostre suas habilidades de assassina, mas Ryu pede para sua irmã parar. Ele insiste que ela não escreva nada que possa colocar Yuki em apuros, mas Rico retruca que vai apenas disfarçar isso como uma ficção. Ela se vira novamente para Yuki, que pede para ela ir até o quintal para ver suas habilidades lá. Rico fica de pé com uma maçã na cabeça e nem duvida da mira de Yuki enquanto se prepara para lançar uma faca nela. Yuki acerta a maçã bem no centro e Rico fica realmente empolgada ao ver isso. Ela pergunta a Yuki de onde ela tirou aquela faca e a criada responde que a tinha dentro das roupas. Originalmente, ela carregava 16 facas, mas Redo disse que era demais, então ela tem apenas 5 agora. Depois disso, enquanto Rico faz mais perguntas, seu estômago de repente ronca de fome e Redo ri, dizendo que já está quase na hora do almoço. Rico pede para Yuki fazer o seu prato típico para ela, mas a única coisa que ela sabe cozinhar é picar repolho. No entanto, não são herbívoros para comer apenas isso, então saem para comer alguns Big Macs. Rico vê um cartaz de um festival de verão que vai acontecer naquela noite, e Redo diz a Yuki que vendem um tipo especial de molho no festival. Yuki começa a salivar ao ouvir isso e pede a Redo para levá-lo até lá, o que ele aceita felizmente. Os três vão até o festival e tentam um jogo de tiro. Rico não acerta nada e Yuki pega a arma para mostrar que tem algumas habilidades, mas também não consegue acertar nada porque a arma está torta e ela começa a duvidar se é realmente capaz de ser uma assassina. Depois eles vão pescar peixinhos dourados e Yuki mostra suas habilidades dessa vez. Em seguida eles vão até a loja de molho e Yuki saboreia os biscoitos cobertos com um delicioso molho. Rico corre para comprar algo para beber e Redo e Yuki decidem esperar por ela perto dali. Enquanto esperam, Redo pergunta a Yuki se ela já foi a festivais antes, e ela diz que sim, mas só para matar seus alvos. Ela fica sombria ao lembrar de seu passado sombrio, mas então, de repente, os fogos de artifício começam e ela fica encantada ao ver luz. Logo, Rico retorna com as bebidas e se senta entre eles para assistir aos fogos. Mais tarde, eles vão para casa, quando de repente um motoqueiro aparece em alta velocidade em direção a eles. Eles ouvem alguém gritar que ele é um ladrão que roubou suas coisas, e ele quase atropela Rico, mas Yuki a salva. Redo vai verificar como estão, e ele descobre que sua irmã pode ter despertado um kink depois de Yuki ter lá segurado nos braços. Ele fica aliviado por ninguém ter se machucado, mas fica irritado com o motoqueiro por roubar pessoas inocentes e colocar a vida dos transeuntes em perigo. Ele diz que pessoas como ele devem ser punidas, e Yuki aceita isso como sua missão.
Ela começa a escalar o prédio e persegue o ladrão como um Homem-Aranha antes que Redo tenha a chance de dizer para ela parar. Rico diz que precisam alcançar Yuki porque ela quer ver ela bater no ladrão. Eles seguem Yuki enquanto ela pula pelos telhados e logo ela encontra o motoqueiro. Ela salta do prédio e joga 2 facas para estourar os pneus da moto, fazendo com que ele bata em um beco. Redo e Rico chegam ao local justo quando Yuki se aproxima do ladrão com as facas em punho. Redo fica em pânico e pede para Yuki não matá-lo, mas ela apenas bate no capacete dele, dizendo que essa é a punição dele. Redo fica aliviado quando Yuki se vira e lhe diz que essa é a punição normal, pois a mulher que ele roubou chegou no local com um policial para prender o motoqueiro. Redo e as garotas seguem para casa, e Rico diz a Yuki que suas amigas da escola vão ficar muito surpresas quando ela contar sobre ela. Yuki fica curiosa para saber sobre a escola, pois nunca foi a uma. Rico diz que a escola é um lugar divertido, desde que a criança silenciosa não traga uma semiautomática, porque podem fazer amigos e aprender coisas. Yuki começa a correr em direção à sua casa, e ao ouvir suas palavras, Yuki fica interessada em frequentar uma escola. Ela diz a Redo que talvez frequentar uma escola a ajude a se tornar normal, e ele concorda, pensando se ela realmente seria elegível para frequentar uma escola na sua idade. Enfim, o tempo passa e as férias de verão chegam ao fim. Redo volta à escola para começar um novo ano no ensino médio e se pergunta se Yuki ficará bem sozinha em casa. De repente, um dos seus amigos delinquentes aparece e pergunta se ele ouviu as notícias sobre uma linda maid cosplayer na cidade. Redo engasga com a bebida ao ouvir isso e finge não saber nada sobre o assunto para evitar mais perguntas. Um dos amigos diz que viu a linda maid na biblioteca algumas vezes e Redo fica curioso sobre o motivo de Yuki ir à biblioteca. Nesse momento, o professor entra na sala e diz que todos têm um novo aluno transferido. O novo aluno não é ninguém menos que Yuki, e Redo entra em pânico ao ver lá. O professor a apresenta como sendo a prima de Redo e diz para ela se sentar na frente dele. Redo ainda não consegue processar o que está acontecendo, mas quando Yuki se vira para ele e diz que está ansiosa para estudar com seu mestre, toda a classe de repente fica com ciúmes dele. O resto do dia é incrivelmente difícil para Redo, e quando Rico vem vê-lo depois da escola, ele praticamente virou uma pedra. De repente, ele percebe que Rico estava por trás de tudo isso e ela pula de alegria, dizendo que essa era a grande surpresa dela para ele. Redo fica desapontado, mas enquanto caminham para casa, Rico diz que Yuki foi uma aprendiz muito rápida e aprendeu o básico de tudo em apenas 3 dias. Redo diz que está mais curioso sobre outras coisas, como Yuki conseguiu a admissão na escola e especificamente na sua classe. Ele pergunta por que ela teve que fingir ser sua prima e por que esconderam isso dele. Yuki responde que foi ideia de Rico fingir ser sua prima, pois isso daria a ela uma história convincente. Quanto à admissão, ela usou suas conexões com o submundo para conseguir. Ela então diz que Rico pediu para não contar a Redo sobre a admissão, pois seria mais divertido ver sua reação quando ele descobrisse mais tarde. Redo bate com a mão na testa e Yuki se preocupa achando que ele está chateado. Ele lhe diz que não está chateado, apenas surpreso, e então diz que agora eles devem aproveitar a vida escolar juntos. No dia seguinte, assim que o intervalo para o almoço começa, todos os alunos correm para a cafeteria para comprar o especial pão Katsuda, que só é vendido um dia por semana. Yuki fica curiosa, e Ryo explica que a padaria Katsuda é muito famosa e tem uma parceria com a escola para vender seus deliciosos pães aos alunos uma vez por semana. Por ser algo raro, há apenas algumas unidades, e todo mundo corre para ser o primeiro a comprar. Ele começa a falar sobre as diferentes versões do pão, incluindo uma com um molho delicioso dentro. Era tudo que Yuki precisava ouvir. Ela diz a Ryo que vai buscar o pão para os dois. Ele alerta que será difícil, pois a sala deles é a mais distante da cafeteria, mas Yuki não desiste. Ela pula pela janela e sobe no telhado, com Ryo correndo atrás e pedindo que ela pare. Porém, ao ver a determinação no rosto dela, ele percebe que é inútil tentar deter. Yuki corre sobre o corrimão, focada em chegar à loja Katsuda antes dos outros. Ao ver isso, Ryo se lembra de sua irmã, que sempre faz de tudo para comer sobremesas, pensando que ninguém consegue impedir garotas quando elas querem muito algo para comer. Então, ele nota um grupo de fãs fervorosos do pão Katsuda correndo para a loja e teme que a situação fique caótica se Yuki chegar antes deles. Yuki pega um atalho, saltando de um prédio para outro, equilibrando-se perfeitamente ao pousar. Ela então aterrissa em frente à loja e entra graciosamente, pedindo um pão recheado para ela e um sanduíche para Ryo. Quando ela volta, está tremendo de decepção porque a atendente disse que cada pessoa só pode comprar um pão. Yuki pede desculpas a Ryo, dizendo que comprou o pão recheado e trouxe um pão normal da cafeteria para ele.
Ryu diz que comerá o pão comum, mas Yuki insiste para ele ficar com o pão Katsuda. Ele diz que ela deve comê-lo, pois já experimentou antes, e seria injusto se ele comesse quando ela foi quem se esforçou tanto para conseguir. Yuki fica muito feliz e começa a comer o pão recheado, enquanto Ryu se sente contente apenas por vê-la feliz. De repente, Yuki parte um pedaço do pão para dar a ele, mas Ryu fica sem jeito quando ela enfia o pedaço direto na boca dele. Mais tarde, naquela noite, Riko aparece na casa de Ryu para passar a noite com Yuki. Ela diz a Ryu que sempre quis uma irmã mais velha e até já imaginou como seria se ele fosse uma garota. Ryu a repreende por sua imaginação, mas Riko tem uma ideia melhor, transformar Yuki em sua irmã mais velha. Ela sugere que Ryu deveria se casar com Yuki, o que seria o final perfeito para todos. Ryu fica desconcertado enquanto Riko insiste que Yuki claramente gosta dele. Ele tenta negar, mas Riko afirma que ele não entende os sentimentos de uma garota, enquanto ela pode ver claramente que Yuki pode confessar a qualquer momento. Riko comenta que a mãe deles provavelmente aceitaria o casamento, mas não tem certeza sobre o pai. Nesse momento, Yuki aparece e pergunta quem vai se casar. Ryu entra em pânico, mas Riko, sem hesitar, diz a Yuki que adoraria se ela se casasse com seu irmão. Ela pergunta a Yuki se ela gosta de Ryu, e Yuki responde afirmando que o admira muito. Ryu quase perde o controle, mas Riko muda de assunto dizendo que quer comer frutas. Eles saem para comer frutas ao ar livre, e Riko começa a shippar Ryu e Yuki novamente. Ela diz que assim que Ryu fizer 18 anos, ele pode se casar legalmente com Yuki, já que ela é mais velha. Yuki entra em pânico, pois não sabe o que significa casamento, mas Riko diz que não é nada com o qual ela não possa lidar. Ryu tenta fazer Riko parar de falar, mas ela pergunta se ele não ficaria feliz em se casar com uma garota bonita e confiável como Yuki. Ele cora, incapaz de negar, e Riko declara que provou seu ponto. No próximo dia de aula, Ryu está com sono porque Riko os manteve acordados a noite toda. De repente, o professor o vê dormindo e joga um pedaço de giz nele, mas Yuki usa suas habilidades para cortar o giz ao meio no ar. No entanto, sua ação sai pela culatra, pois os dois pedaços atingem os olhos de Ryu. Ela entra em pânico, achando que os pedaços passariam longe da cabeça dele. O professor e a turma ficam perplexos, sem entender como o giz se partiu em dois. Ryu vai à enfermaria para verificar os olhos e encontra uma nova enfermeira bonita. Ela se apresenta como Nid e começa a examiná-lo, perguntando sobre seu relacionamento com Yuki. Ele gagueja dizendo que Yuki é sua prima e Nid ri dizendo que eles não se parecem em nada. Nid comenta que Ryu é exatamente o tipo dela, deixando-o sem reação. Após terminar o exame, ela diz que os olhos dele estão bem. Em seguida, tranca a porta e o joga na cama, dizendo que vai verificar o restante do corpo para ver se ele precisa de mais ajuda médica. Ryu fica desesperado enquanto Nid sobe em cima dele, dizendo que vai dar a ele a melhor primeira vez. Ryu surta, dizendo que até os vídeos de milho mais sem graça são melhores que aquilo. A enfermeira não se importa com isso e está quase prestes a beijar, quando a fechadura da porta quebra e ela entra procurando por Edo. Ela estava preocupada e veio vê-lo assim que a aula terminou e fica chocada ao vê-lo sendo imobilizado por outra mulher. Edo se sente aliviado ao ver, lá imediatamente corre para se esconder atrás dela. Yuki pergunta a Nido o que ela estava fazendo e ela responde que era apenas uma brincadeira que gosta de fazer com garotos inocentes e fofos. Redo não acredita nela, pois estava quase sendo devorado, mas Mida apenas descarta suas preocupações. Ela diz para ele vir e pegar algumas gotas, mas ele se sente desconfortável em se aproximar dela. Mida continua provocando e, de repente, Yuki o puxa para si. Ela diz à enfermeira para ficar longe de Redo e ele começa a corar ao perceber que Yuki ficou com ciúmes. Ela o tira do escritório da enfermeira, com Nida dizendo para os dois virem se tiverem problemas mais tarde. Yuki não solta a mão de Edo até que cheguem a um lugar tranquilo, e então se desculpa por ter o puxado mais cedo. Ela então diz que tem algo importante para contar a ele, e o coração de Edo quase para ao pensar que ela vai se confessar. No entanto, Yuki o surpreende dizendo que Nida é definitivamente uma assassina como ela, e eles devem realmente ter muito cuidado com ela. Ela está absolutamente certa, pois Nida é realmente uma assassina com grandes ambições. Ela quer criar um harém de modelos bonitos e musculosos e viver uma vida luxuosa em algum lugar na Grécia. Para isso, ela se tornou uma assassina e matou muitas pessoas. Agora seu objetivo final está finalmente ao seu alcance. Sua missão atual é eliminar Yuki, e assim que conseguir isso, terá dinheiro suficiente para viver a vida que sempre quis. Enquanto isso, em casa de Redo, ele tenta dormir, mas é incrivelmente difícil com Yuki vigiando. Ele pede para ela deixá-lo dormir em paz, mas Yuki se recusa, pois está preocupada que Nida ataque enquanto ele estiver dormindo. Ela diz que precisa ficar alerta para que a mulher vil não venha até ali.
Mas Redo diz que não consegue dormir com ela o encarando. Yuki tem uma ideia melhor e se deita na cama com Redo, que fica nervoso e inquieto. Ele se esconde atrás de um cobertor, pois não quer ver o que está surgindo dentro dele, mas então lhe diz que está mais preocupado com ela do que consigo mesmo. Ele suspeita que Nida possa estar atrás da vida de Yuki e ela começa a pensar imediatamente sobre essa possibilidade. Ela lhe diz para não se preocupar demais com ela, porque pode lidar com alguém no nível de Nida até enquanto dorme. Ela começa a se perguntar como Nida descobriu sobre ela, percebendo que seu passado está alcançando-a e que envolveu Redo nisso também. De repente, ela segura sua mão dizendo-lhe para não se preocupar com nada, pois vai mantê-lo seguro a qualquer custo. Redo começa a curar com isso e se levanta, dizendo que também quer que ela fique segura, mesmo sabendo que é impotente para fazer algo. Ele decide abrir a janela para respirar um pouco de ar fresco, mas Yuki diz que fará isso, já que sempre há o perigo de atiradores. Assim que ela destrava a janela, sente o cheiro de seu molho favorito e se pergunta de onde vem o cheiro delicioso. Enquanto está distraída tentando descobrir a origem do cheiro, ela ouve a voz de Nida dizendo que ela perdeu o toque. A cosplayer de Mulher Gato havia infiltrado o quarto enquanto Yuki estava distraída e Redo já está sob seu controle. Nida diz a Yuki que ela ficou mais suave por brincar de casinha com esse garoto e caiu em uma armadilha tão óbvia. Nida pergunta se ela realmente era a famosa assassina conhecida como a Loba Branca dos Dragões 9. Yuki saca uma faca, mas Nida pede que ela se acalme, pois vai perfurar os olhos de Redo antes que ela possa fazer algo contra ela. De repente, Yuki libera uma aura ameaçadora e começa a falar em chinês. Ela ameaça Nida dizendo que, se fizer algo para machucar Redo, ela fará com que se arrependa tanto a ponto de implorar pela morte. Nida fica com medo dela e decide recuar de ferir Redo. Ela diz a Yuki que seu único negócio é com ela, pois tem uma comissão para matá-la. No entanto, ela sabe que a diferença de habilidades entre elas é muito grande e não poderá fazer nada contra ela sem um refém. Por isso, Nida decide levar Redo consigo e diz a Yuki para encontrá-la nos terrenos da escola às 2 da madrugada se quiser mantê-lo vivo. Depois que ela sai, Yuki começa a relembrar as palavras de seu professor, que lhe disse que, não importa o que fizesse, ela sempre seria uma assassina sanguinária cujo único propósito na Terra era matar pessoas. Yuki admite que isso é verdade e decide parar de viver na ilusão de que pode ser normal. Ela decide matar Nida, eliminar todas as provas e, quando a segurança de Redo estiver garantida, sair do país para sempre e continuar trabalhando como assassina. No entanto, ela se lembra que Redo queria que ela estivesse segura e ficasse com ele, e percebe que também deseja o mesmo. Por outro lado, Nida trouxe Redo para a escola e o prendeu com um equipamento de bondage que sempre mantém em sua bolsa para quando está se sentindo ousada. Redo está bastante calmo diante da situação, e Nida pergunta se ele não tem medo de morrer a qualquer momento, e tudo será culpa de Yuki. Ela pergunta se ele odeia a empregada agora, e Redo responde que, embora esteja com medo, tem fé em Yuki de que ela o protegerá. Nida fica impressionada que ele possa dizer isso mesmo nessa situação e diz a ele que realmente não queria arrastá-lo para essa batalha, mas precisou fazer isso para lutar contra a temida assassina Zou. Redo pergunta quem é Zou e Nida pergunta se ele não conhece seu nome original, que era famoso no submundo. Ela diz que Yuki não era apenas uma assassina, ela era um monstro. Ela começa a dizer que havia muitas pessoas assustadoras no submundo, mas Yuki estava em outro nível. Ela era uma assassina implacável e sem emoções que matava as pessoas sem piedade. Além disso, Yuki era número 4 no clã dos maiores assassinos do mundo, chamado Dragões N. Nida explica que o Dragões N reúne indivíduos talentosos ao redor do mundo e os treina como assassinos mestres. Eles estiveram envolvidos em quase todos os grandes conflitos da história. No entanto, como são tão poderosos e importantes, eles têm muitos inimigos e há uma grande recompensa por suas cabeças. Nida diz que se matar Yuki, ela ganhará muito dinheiro e sua reputação crescerá, garantindo ainda mais trabalhos bem pagos. Ryo não fica impressionado com suas ambições e pergunta se ela está realmente falando de Yuki, que é apenas uma garota de 16 anos que é emocionalmente fria em um momento e no próximo exibe tudo em seu rosto. Nida grita com ele, dizendo que tem certeza de que Yuki é a assassina conhecida como Zou, pois tem espionado ela nas últimas semanas. Ela começa a pensar que Ryo não é uma pessoa comum, pois ninguém ficaria tão calmo numa situação onde sua vida está em risco. Quando o relógio marca 2, Yuki chega lá e começa a correr em direção a Nida, que atira nela, mas Yuki facilmente desvia das balas. Nida imediatamente parte para a próxima fase de seu plano e atira no chão, ativando a mina terrestre que ela havia enterrado ali. Yuki só percebe o que aconteceu depois que a mina é ativada, e uma poderosa explosão a envolve. Nida ri achando que venceu, mas Ryo fica horrorizado.
No entanto, Yuki sai ilesa da explosão e se joga pela fumaça para atacar Nida, que mal consegue bloquear seu golpe. Ela tenta zombar de Yuki, dizendo que se contar seu passado verdadeiro para Ryu, ele nunca mais permitirá que ela fique ao seu lado, mas Yuki ignora as provocações e pede para ela parar de falar. Ela diz que Ryu tem aula amanhã e ficar até tão tarde vai fazer com que ele durma na aula. Nida começa a gritar porque ninguém está levando ela a sério, e diz a Yuki para ficar quieta e deixar-la bater até a matar se não quiser que Ryu perca todos os membros. Ela aperta alguns botões em seu smartphone e de repente lasers são apontados para os braços e pernas de Ryu. Nida diz que há uma arma de sniper apontada para cada membro dele e ela só precisa apertar mais um botão para reduzir Ryu a um tronco. Ela diz a Yuki para desistir, mas em vez disso, Yuki corre na direção dela sem hesitar. Nida aperta o botão em pânico, mas então Yuki tira 4 facas e as lança em direção aos lasers, desviando as balas com elas. Nida entra em pânico, pois não esperava isso. Ela tenta ativar outra armadilha, mas então uma das facas de Yuki voa e destrói seu smartphone. Ela grita, frustrada, porque o smartphone era novo e não tinha seguro. Yuki se aproxima dela e a assustada Nida aponta a arma para Ryu, mas é chutada para longe por Yuki. Yuki a golpeia e a joga no chão e Nida teme que agora vai morrer. Ela tenta distrair Yuki dizendo que ela nunca vai viver uma vida normal porque ainda é uma assassina e muitas pessoas virão matá-la. Nida pergunta a Yuki se ela vai continuar matando-os e depois fingir que tem uma vida normal, mas Yuki responde que não vai mais matar ninguém e não deixará mais ninguém morrer por causa dela. Ela liberta Ryu das restrições e vai embora, enquanto Nida ainda está em descrença. Ela percebe que todos os rumores que ouviu sobre Yuki eram verdadeiros, e ela é alguém que iria ao inferno para conseguir o que quer. Felizmente, ela não queria matá-la, ou isso teria acontecido muito tempo atrás. Nida começa a rir, aliviada por ter sobrevivido ao enfrentar uma das assassinas mais letais do mundo.